E aí, vocês estão bom? Então, esse vídeo nasce no caminho, na trajetória de um vídeo anterior, onde eu comentava um vídeo do Estranha História, Henrique, o nome do rapaz, canal muito interessante, onde ele falava sobre aquele arco, né, de referências bíblicas, né, de textos que se interconectam, e eu acrescentava mais um argumento, alguma curiosidade que as pessoas normalmente utilizam para defender o texto bíblico, que é a quantidade de manuscritos que se possui. E aí eu coloquei um pouco de tensão e crítica, né, nessa informação, adicionando simplesmente a realidade, né, do porquê existem tantas cópias, ou pelo menos, sendo bastante conservador, de uma das principais possibilidades do porquê existem diversas cópias. Mas naquele mesmo vídeo eu disse que talvez algum dia eu faria um vídeo explicando do porquê eu pessoalmente não sou uma pessoa muito afeita à apologética em geral. Naquele vídeo eu reclamava um pouco da apologética de curiosidade, né, que é o nome que eu dei, não sei se tem um nome acadêmico para isso, mas essa apologética de fatozinhos e factoides e que servem em algum nível para você, entre aspas, defender a fé contra pessoas não muito instruídas, né? Mas que ou são somente mentiras ou não são necessariamente argumentos reais ou propostas reais para se defender aquilo que você acredita, né? Mas eu tenho um problema com a apologética em geral, né? Eu acho que a apologética, em algum momento, se você for uma pessoa que grande parte das pessoas que acompanham esse canal assim são, né? São preocupadas com teologia, com Bíblia, entender mais das coisas. Em algum momento você vai acabar cruzando, né? Com alguns autores, né? E podem ser os mais diversos deles, desde debates no YouTube até ler alguma coisa do William Lane Craig. Ou pode ser que você, principalmente se for calvinista, você já bateu de frente com gente como, por exemplo, Gordon Clark e essa galera. Bem, isso é uma fase que há de acontecer, né? Uma fase que há de acontecer, de você querer saber todas as vias de São Tomás, o argumento da. Veja, faz tanto tempo que eu não vejo essas coisas que eu não lembro, mas. Ok, existe o argumento também de Santo Anselmo, se você não quiser ser tão religioso assim, você tem a aposta de Pascal, você tem outros termos que caminham, seja por uma teologia natural, sejam que trabalham com a lógica formal, sejam aqueles que se dizem pressuposicionalistas ou escrituralistas, né? Então, assim, tem várias correntes, não tem o que fazer, em algum momento você vai trabalhar com isso, você vai se impressionar, vai achar muito incrível. Mas em algum momento a maturidade tem que chegar. E quando a maturidade chega, você vai percebendo que, bem, debates apologéticos sobre posições teológicas ou simplesmente a defesa do teísmo em geral são uma grande corrida de gato e rato, né? Então você tem algum conhecimento a mais do que o outro debatedor, então você vai lá, meio que humilha a pessoa, prova que ela é completamente idiota, e aí você descobre que tem uma pessoa que é mais instruída que você, ela bate em você, e logo você é um idiota, e aí ela vai descobrir que tem outra pessoa que sabe mais que você, etc, etc, etc. E em algum ponto alguém diria, bem, no final dessa linha vai estar, portanto, um excelente defensor da minha posição que é imbatível. E do outro lado também se pensa exatamente a mesma coisa. Mas acontece que não há muito bem como fazer isso. Porque nós não temos capacidade de definir qual é o melhor de nós, né? Entrando na próxima temática, né, que eu gostaria de falar, que chama o momento desse vídeo, imagina que conseguíssemos definir quem é o teólogo luterano mais preparado, ok? E os católicos conseguissem definir quem é o teólogo católico mais preparado. Perfeito. Quais seriam os moldes que estaria esse debate? Quanto tempo seria necessário para garantir que a pessoa expôs de maneira clara, correta, tudo aquilo que ela quis fazer? Vai ser um debate por escrito? Vai ser um debate com plateia? Vai ser um debate pela internet? Eles vão trocar cartas, cada um vai escrever um livro e o que vai se descobrir é que eles vão ficar, quaisquer que seja o formato escolhido, eles vão ficar discutindo um tempo indefinido e as coisas meio que não vou mudar, né? Não vou mudar. Ao mesmo tempo, o melhor preparado teologicamente, ou em qualquer área do conhecimento, pode ser que não seja o melhor debatedor.
Algumas pessoas são extremamente capazes nos conteúdos que possuem, mas são pessoas um pouco mais introspectivas, que não gostam desse tipo de ambiente de violência intelectual. Elas preferem muito mais ficar na delas, pesquisando e trazendo ao mundo as suas descobertas a quem queira aproveitar delas. Eu faço um pouco mais parte desse grupo, apesar de não ser um grande intelectual, qualquer coisa assim. Eu pessoalmente não gosto muito desse, desse coliseu digital que nós transformamos todos os assuntos. Mas por que esse assunto vem agora, né? Por que esse vídeo vem agora? Bem, neste sábado nós teremos o primeiro encontro do Clube do Livro da nossa igreja, o Clube do Livro dos Homens. As mulheres já possuem algumas edições com bastante êxito, né? Pelo menos o que chega de informação pra gente é que tem sido excelente, maravilhoso, organizado pela minha belíssima e competente amada. Um beijo, amor, você é excelente em tudo que faz, não poderia esperar nada diferente. Mas teremos a primeira entre os rapazes. E o livro escolhido em questão é Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn e da Kimberly Hahn, né, do casal Hahn. Ambos são presbiterianos, ele chegou a ser pastor presbiteriano, ele se tornou católico e após isso se tornou um apologeta católico. Né? Tem uma vasta produção na internet falando, né, principalmente para protestantes, do porquê ele se tornou católico. E aí, cara, primeiramente que o livro ele tem uma característica de ser um livro apologético, apesar de ser o que tem um menor teor apologético do que ele escreveu, né? Muito mais a forma geral é meio que um relato, né, dessa conversão, por assim dizer. E, e em alguns momentos ali ele vai pontuando, né, motivos e tal, e dando alguns argumentos de forma mais sutil ou menos a depender do contexto. Entretanto, é um livro que acaba, né, fazendo algumas pessoas repensar alguns pontos e tudo mais, mas que pelo menos na minha leitura a única coisa que me trouxe foi profundo estresse, porque, e aqui sendo bastante franco, o livro ele está repleto de mentiras sobre o que vem a ser a teologia evangélica e até mesmo da teologia reformada, da qual eu tenho alguma capacidade de falar sobre, mas sobre a teologia evangélica e a teologia evangelical como um todo, por assim dizer. É um livro tem muitas mentiras sobre isso, quando não em verdades, quando não meias verdades. Então, me estressou bastante, né? As primeiras páginas do livro já foram suficientes para eu ficar com a dor de cabeça enorme. E aquilo que tendia a ser uma leitura de tentar encontrar, vamos dizer assim, pontos de conexão, afinal de contas, nós luteranos também temos diversas críticas a fazer ao evangelicalismo ocidental, e aí, claro, encontrar as nossas divergências. Até o presente momento, a única coisa que eu consegui fazer com o autor é ser completamente divergente dele. Porque, bem, mesmo que eu discorde do que um calvinista faz, do que um assembleano faz, do que um metodista faz, eu quero discordar pelo que ele realmente acredita e o que eu acredito ser verdade, não por um espantalho ou por sei lá, algum deboche do que realmente vem a ser. Algo que, infelizmente, até o presente momento só li 3 capítulos, dá mais ou menos um terço do livro, ainda não aconteceu, certo? O autor ele falhou miseravelmente em expor basicamente qualquer dogma evangélico ali exposto. E aí veja que coisa triste, né? Eu passei os últimos 3 minutos basicamente achincalhando o Scott Hahn e a Kimberly Hahn. Pessoas que nunca fizeram nenhum mal para mim, pessoas que, bem, até onde eu sei, não fizeram mal a ninguém na sociedade, simplesmente mudaram de uma confissão religiosa, coisa que eles têm total liberdade de fazer, principalmente depois da reforma luterana, onde a gente desenvolveu a democracia liberal e as monarquias não eram mais absolutistas, as pessoas podiam transitar livremente as suas ideias, pensamentos e formas de religiosidade, por nada, mas eles fizeram uma coisa que eles são totalmente livres para fazer, e eu estou aqui reclamando, né, deles. E bem, poderia ser que no livro eu encontrasse coisas que a gente fosse concordar, né, ou coisas que me fizessem repensar. Mas a forma como foi construído o argumento me colocou nessa posição de estar em alerta apologético para simplesmente destruir tudo e qualquer coisa que seja dita.
E aí, veja, eu perdi a possibilidade de talvez ter uma leitura agradável, não será mais uma leitura agradável. Eu sequer estou lidando com os argumentos católicos, porque o Scott Hahn não está apresentando necessariamente, nesse livro pelo menos, os argumentos católicos como eles são, ou seja, não tem utilidade nenhuma a nível teológico, dogmático, desenvolvimento da fé, ou pelo menos que as pessoas venham saber sobre o que se trata. E a única coisa que aconteceu é que eu estou estressado e só eu, né? Porque o Scott Hahn agora me fugiu o nome da esposa que eu falei agora, um pouco mais. Eles venderam uma pancada de livros, muitas pessoas se tornaram católicas por causa deles, então assim, eu estou estressado de graça e nada mudou. E no nosso grupo, bem, provavelmente nada vai mudar também. É bem provável que ninguém se torne católico por causa do livro, principalmente porque ah, eu, pelo menos, vou com a artilharia bem pesada contra os argumentos que foram colocados lá. Mas, assim, não foi ganho nada, não foi desenvolvido nada, nada foi refutado, a vida de ninguém mudou. A única coisa que eu consegui foi ficar estressado, não vai se alterar em absolutamente nada. É um debate inócuo que está sendo feito da minha pessoa contra o vento. E mesmo que o Scott Hahn estivesse em minha presença, ele simplesmente poderia dizer: ah, não, é um livro antigo, eu não escrevi muito bem, eu poderia ter escrito melhor. E tá tudo bem, eu só aceitaria. Eu falei: é possível realmente acontecer isso, então me perdoe. Eu vou gostaria de saber suas novas, como você exporia tais coisas, e é provável que eles consigam expor de melhor, com melhor qualidade. E mesmo assim não importa, né? Porque no final das contas, o que importa é a posição católica, e aí sim eu tratar de dar uma resposta a ela. O que a nível luterano até é um pouco mais fácil, porque nosso querido Martin Kimmich escreveu, né, a exposição do Conselho de Trento, então assim, fica um pouco mais fácil, o exame do Conselho de Trento, no caso. Mas, de toda forma, esse sentimento, né, essa posição apologética, ela não traz nenhuma finalidade real, ela não altera basicamente nada. Alguém pode argumentar que, mas alguma pessoa ouviu determinado argumento sobre a existência de Deus, e isso fez ela vir à fé cristã. Que bom que o tenha acontecido, mas grande parte do tempo o cristão é um cara muito chato e perde a possibilidade de que as pessoas ouçam ele para o que realmente importa, que é a mensagem do evangelho. Então, é isso, assim. Eu, pessoalmente, não gosto de apologética. Eu realmente acho que a apologética não tem lá a sua utilidade. Eu acho que a única coisa que a apologética faz é mal para a pessoa que o pratica e cria um ambiente terrível. Muitas vezes por coisas muito pequenas, certo? Não que seja pequena a diferença entre um luterano e um católico, se você pegar de fato no papel as diferenças dogmáticas e de prática e tudo mais. Mas por vezes é simplesmente sobre algum ponto bem terciário em escatologia, as pessoas estão se matando na internet. Por exemplo, porque elas estão fazendo isso, né? Ou coisas que são completamente irrelevantes, de certa forma, para a vida em geral, não apenas só a vida religiosa. Vai ser bem isso, né? Então, neste sábado teremos esse momento. Eu provavelmente até lá irei reler as minhas anotações, ficar estressado de novo e talvez ah, não haja da forma mais calma e paciente possível durante nossos comentários no clube, o que peço perdão. Mas veja, quão inútil foi tudo isso. Não, nada foi mudado, nada foi alterado. Eu simplesmente me estressei e a vida continuou. A vida simplesmente continuou. Pois bem, é isso. Vamos brigar menos por coisas que são menos importantes e colocar as nossas energias no que realmente importa. Que todo mundo sabe mais ou menos o que realmente importa, né? É isso. Abração pra vocês, até uma próxima. Valeu.